Agora para falar de política e direto da capital federal, viu? Isso porque a queda de braço entre Lula e o Congresso para aprovação da PEC da transição ganhou um novo capítulo ontem, após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que começa a ocupar de maneira mais intensa o noticiário, Gilmar Mendes. Quem vai trazer todos os detalhes dessa notícia para a gente, você já sabe, é o nosso Igor Damasceno. Essa decisão pode interferir aí nessa relação com o Congresso? O que pode acontecer? Conta para a gente, Igor. Bom dia para você. Sim, Rose, bom dia para você, para Manuel, para todos que nos acompanham. Um bom início de semana para a gente. É isso mesmo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pegou a todos de surpresa em decisão liminar, caráter liminar. Ele decidiu ontem lá no STF que o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, pode ir por meio de crédito extraordinário conceder o Auxílio Brasil em R$ 600. O que isso significa? Caso o governo petista não consiga a aprovação da PEC da transição, que começa a ser votada amanhã na Câmara dos Deputados, então o senador Marcelo Castro pode viabilizar esse pagamento do Auxílio Brasil nesse valor por meio de crédito extraordinário, ou seja, fora do teto de gastos e sem cometer crime de responsabilidade fiscal. O ministro Gilmar Mendes, ele disse isso como justificativa de que o Estado, o governo, precisa fazer com que as pessoas tenham o mínimo necessário para combater a pobreza. Então, caso a PEC da transição, que está travada lá na Câmara dos Deputados, não consiga os 308 votos necessários para que seja promulgada, então Marcelo Castro pode, enfim, determinar que o Auxílio Brasil se mantenha em R$ 600 por meio de crédito extraordinário. O que é o crédito extraordinário? É aquele dinheiro que não está previsto e que o governo pega, as autoridades pegam para viabilizar algum tipo de pagamento em caráter emergencial. Gilmar Mendes disse que o Auxílio Brasil, nesse valor, é um caráter emergencial por causa da grave crise financeira que o Brasil se afundou desde o início da pandemia de Covid-19. Inclusive, os consultores jurídicos de Marcelo Castro já foram notificados por Gilmar Mendes, pelo STF, para que o senador consiga ter tempo, antes da votação do orçamento deste ano, de viabilizar, de escrever o texto que pega esse caráter, esse crédito extraordinário para conceder esse valor. O Auxílio Brasil em R$ 600 é uma promessa de campanha tanto de Lula da Silva quanto do presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, os dois ex-presidenciáveis, eles já estavam começando a arquitetar, a consultoria jurídica dos dois já estava começando a arquitetar como que iria viabilizar esse pagamento, já que a proposta de orçamento para o ano que vem reduz o Auxílio Brasil em R$ 400. Então, a primeira alternativa de Lula é aprovar a PEC da transição. Ela enfrenta bastante dificuldade lá na Câmara, porque o Centrão e também aliados do presidente Jair Bolsonaro querem reduzir esses R$ 600 não para 2 anos, e sim para 1, e que haja um acréscimo no teto de gastos não de 145 bilhões de reais, mas sim de apenas 100 bilhões. Então, essa PEC ela está bastante complicada, a tramitação dela lá na Câmara dos Deputados. Uma segunda saída é justamente o crédito extraordinário que foi concedido ontem pelo magistrado da Suprema Corte. E uma terceira saída é que Lula pague esse Auxílio Brasil em R$ 600 por meio de medida provisória. Das três alternativas, a menos provável é justamente a MP, porque uma medida provisória ela só tem validade de apenas 4 meses e depois disso o Congresso Nacional precisa aprovar. O empecilho ia ser praticamente o mesmo. Então essa é mais uma saída que Lula encontrou, é mais uma, entre aspas, vitória do governo petista, porque assim ele consegue mais uma viabilidade de conseguir pagar a promessa de campanha que ele fez para os eleitores durante o período eleitoral. A gente segue aguardando, as expectativas estão bastante altas sobre a aprovação da PEC da transição. Ela vai acontecer amanhã, não tem hora para terminar, pode se estender até quinta-feira, justamente por causa dessa articulação política. Ontem Lula, inclusive, se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, justamente para falar sobre a PEC da transição. São bastante
articulações. Lula quer ter aí bastante jogo de cintura para conseguir aprovar essa PEC, mas se ele não conseguir essa vitória, pelo menos por meio do crédito extraordinário, ele vai conseguir manter o Auxílio Brasil em R$600, conforme decisão liminar de Gilmar Mendes. É liminar porque os demais ministros ainda vão precisar avaliar, vai para a apreciação do plenário da Suprema Corte. Mas já é uma vitória parcial para Lula, viu? É uma vitória importante, né? Porque ele não vai ficar nessa dependência aí da aprovação da PEC da transição, e que foi um pedido da Rede Sustentabilidade. Foi lá, provocou o Supremo Tribunal Federal, caiu no colo de Gilmar Mendes, ele acabou dando essa decisão favorável aí.